Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve! Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E você se conecta conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações também para vocês serem lembrados assim que sair vídeo novo aqui, lembrando que toda semana tem conteúdo novo, certo? Gente, a produção também está colocando aqui nesse momento no rodapé para vocês as redes sociais da gente. Então, assim, se conectem conosco lá, sigam, né? Enfim, se inscrevam. Isso é muito importante para a gente continuar nessa interação e trazendo conteúdos aí de qualidade para vocês. Combinados? Bom, recadinhos dados no episódio de hoje. Recebemos o artista paulistano que segue rumo ao sul musical castelhano e platino com a sua mais nova canção, o single Milonga de las Corrientes. Ele que iniciou profissionalmente na música em 2009 e ao lado do trio José, lançou seu primeiro disco, o Poesia, em 2015, lançado no programa Senhor Brasil, que tinha a apresentação de Rolande Boldrin. Em 2018, lançou seu primeiro disco solo, o Alta Velocidade Parada, que contou com a produção de 2 faixas em Buenos Aires. Danilo Gonzaga Moura. Seja muito bem-vindo. Agora deu certo. Tudo bem? Obrigado, querida. Muito bom estar aqui para a gente conversar. E obrigado pelo espaço. E vamos falar aí um pouco aí dessas histórias, não? É isso. Estamos aqui para isso. Uma honra nossa receber você aqui. Aliás, o som tá incrível. Mas para a gente começar aqui diferente, eu vou pedir para a produção rodar o vídeo pra gente, de abertura, e aí a gente já abre com chave de ouro e eu volto pra gente prosear sobre essa canção e muito mais coisas. Combinado? Combinado. Então roda pra gente, produção. Nunca foi meu desejo ser revolucionário. Quando eu soube que Angola é rica e vive de miséria, formulei um questionário. Questionei várias coisas até o que parecia ser desnecessário. Em 2 horas eu escrevi em mais de 1000 resmas e já eram folhas caindo do armário. E o cenário já não eram as mesmas. A casa estava cheia de folhas e a volta era a bantesma. Enquanto eu escrevia, eu chorava, eu lamentava e gritava cheio de raiva. No mesmo dia em que eu escrevia, eu via o diploma de 7 anos que há muito eu guardava. E pensava que realizaria os meus planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Licenciado há 7 anos e até hoje não trabalha. É assim que a mulher falava sem saber que esse tipo de fala só atrapalha. O sistema é corrupto e sistematicamente só falha. Na vaga de 10, 9 subornam e somente um é quem calha. A política e a polícia é tudo malícia da injustiça da merda. Bandos de punheteiros, feiticeiros, prostitutos, astutos da direita à esquerda. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos.
Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Tornei-me refu quando eu vi a polícia violentar uma zungueira, quando eu fui para o Cunene e vi a seca na torneira, quando eu vi o filho do presidente a falar besteira. Não foi da minha vontade fazer parte dessa trincheira, mas não tem como não ser se em frente da minha porta há uma lixeira. Eu gritava enquanto eu escrevia. Apertei mais forte a caneta e houve alterações na minha caligrafia. Naquele mesmo dia eu despertei o revu que havia no Profecia. Parei de escrever e com toda raiva eu gritava, chorava e eu via o desabrochar da minha melancolia. Eu chorei quase todo dia. E lá no fundo eu dizia: Profecia, tu precisas eliminar a porra dessa política sem estética, política diabética sem ética. Por alguns segundos eu tive que parar de escrever. Saí do quarto, fui para a cozinha e a panela já estava a ferver. Apaguei o fogo, perdi a fome, porque dói-me saber que muitos não têm nada para comer. Só de saber que o país é rico, isso estava me corroendo. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vidas sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Decidi mudar as letras e comprei uma arma sem cano. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e comprar uma sem cano, ou melhor, sem plano. Muito bom. Danilo, você está vivendo esse momento importante do lançamento do single Milongas de la Corrientes. Fale sobre os processos dessa canção, dos envolvidos, né? Aquela galera que acaba dando aquele suporte e tudo mais. E o que esse momento está representando para você. Então, Meire, lançando essa canção, né? Quase um ano aí de produção. Foi meio feito aos poucos. E é uma canção, a letra do meu parceiro Paulo Nunes, que é um cara que eu já trabalho, um grande incentivador para começar a compor, né? Ele é letrista e poeta. E a música é do Vitor Mendes, que é um camarada também de longa data, a gente meio que do tempos de Trio José e tudo mais. E é uma música dele. Em algum momento eu gostava muito das canções, ele chegou a gravar essa música. O nome dela original é O Remo Bom, que está no disco dele lá de 2017. E aí, em algum momento eu gostava de quase todas as canções, e chegou a gravar algumas canções minhas também no disco.
eu achava que essa música podia ter uma versão em espanhol, tocando ela, algumas coisas que eu estava escutando na época. Eu falei, pô, essa música que originalmente é um samba, acho que ela podia ser uma milonga, podia cantar ela em espanhol, coisa que eu já vinha fazendo. E daí comecei a gravar. Comecei a gravar aqui em São Paulo, aqui onde eu moro, no home studio do Ricardo Vignini. Acho que todas as produções que eu fiz foram lá. Um parceirão aí de um grande violeiro e produtor também. E daí eu comecei a gravar lá com ele, devagar, né? Grava primeiro a base, fui gravando, e aí as pessoas foram. Tinha algumas pessoas que eu já tinha ideia de chamar para gravar junto, instrumentistas que já estão comigo faz tempo, tal, como o Pedro Macedo e o André Reis, baixo e percussão. E aí o Vitor, que era o compositor da música, eu também já imaginava ele gravando. Ele gravou um violão de aço que tem, ele que gravou. E no final, o bandoneon, né, esse acordeon argentino, que é da tradição deles, eu acabei encontrando um cara aqui que eu não conhecia, o Matteo Terrile. Um outro argentino me indicou ele, um cara que já tinha tocado, eu tinha chamado ele para gravar, o Marcelo Ayumada. Ele falou, ó, tem um cara que toca melhor bandoneon que eu, vou te passar o contato dele e tal. E foi assim, foi lá, conheci ele na hora no estúdio, a gente trocou zap, mandei a música para ele e tal. E foi assim que acabou resultando, assim, né? Então foi um ano, fui gravando aos poucos, né? Gravei de forma independente, não tinha nenhum edital, nada. Tanto que acabou sendo uma música só. Talvez se eu tivesse algum incentivo público, alguma coisa, eu gravaria. Ela poderia estar inserida num disco e tal. Mas como eu já vinha fazendo o ano passado, eu já tinha lançado um EP, o Três Tangos no Chamamé. Então essa música já tinha uma continuidade dessa linguagem, dessa música brasileira que dialoga com a música argentina, a música de fronteira, a música do sul. E daí acabou sendo assim. Então eu lancei ele há um mês, mais ou menos, e tô começando a divulgar, né? Acho que aqui é o primeiro lugar que eu venho falar sobre a música. E é esse trabalho de divulgação formiguinha, né? A gente vai começar a tentar vender show e falar, mandar para as pessoas, e estamos nessa. Demais. E você pensa em fazer audiovisual dessa música? Você sabe que eu tive o vídeo que passou, o vídeo que se abriu, ele é um, assim, tem uma imagem ali de estúdio, né? Eu mesmo que Sim, filmo, né? muito legal. Até ficou meio cortado, minha cabeça ficou cortada porque eu mesmo estava sozinho no estúdio, eu coloco, enfim, é uma produção meio de guerrilha mesmo. E aí, no final, eu tinha umas imagens de arquivo de umas viagens. Eu coloquei ali como, aliás, era uma viagem para o sul, onde fui de ônibus em algum momento para Argentina. E aí coloquei ali e tal. Eu mesmo acabo fazendo. A questão é que eu não pensei, chega no final, já aconteceu com outras produções, chega no final quando você termina, assim, masterizou, mixou, falta recurso financeiro para fazer, né? Sim, Não, né? Tudo isso custa, né? Gravar custa, e sim, tal, e para fazer um material visual custa também, sim. custa. E aí você já chega meio cansado, assim. Então acho que para agora, para esse não. Acho que eu também não tinha pensado assim. Falei, vamos tentar caprichar na música, né? Vamos fazer o. Mas é sempre bem-vindo, né, o material audiovisual. Talvez um material audiovisual ao vivo, né? Já que eu penso. Legal. Tem poucas coisas ao vivo, assim. Se apresentou aí meus trabalhos, discografia. Tenho aí esses três discos e tem pouca coisa audiovisual ao vivo, né? É algo que eu penso em fazer. Até o Alta Velocidade, meu primeiro disco solo, eu não tenho nenhum registro ao vivo de. Até nem tem, mas aí é o que eu descobri também, para fazer um registro ao vivo você precisa, quase como fazer um vídeo, assim, como fazer um videoclipe, né? Eu fiz minhas produções amadoras e não resultou, assim. Então, pro futuro, tô agora no processo também de armar uma banda para fazer o show desse novo show.
pegar coisas que já foram, algumas canções que eu ainda toco do Alta Velocidade e tentar fazer algum registro ao vivo bacana, assim, que é Legal. algo que eu tenho em mente. Bacana, bacana. E de repente você pode até usar o show ao vivo e colocar a canção original, né? A música original no show ao vivo fica com uma qualidade bem, bem bacana também, né? É legal, legal. Fazer isso Hoje em dia o audiovisual tem chamado bastante também. E a música tá linda, né? E é bacana também que você continua circulando com ela, né? Porque daí vai ser outro lançamento, outra coisa, claro. né? Legal, também, de Ah, repente. eles têm que inventar questões para continuar falando Ai, do assunto, né? Mas que seja cansativo, né? Eu sinto aham. sempre um certo cansaço no final. Agora, por exemplo, foi, sei lá, o segundo semestre inteiro gravando, assim, a gente chega no final, aí lançou, você dá uma cansada, assim, falar, ah, tá bom, lancei, mas não, a gente tem que arregaçar as mangas e criar coisas, né? Tô um pouco no processo de divulgação e tentar vender show, né? Que a partir disso você consegue pensar um material ao vivo, né? Sim. Vamos ver o que acontece. Estamos Vai engatinhando. torcendo para que aconteçam muitas coisas incríveis, porque vale a pena realmente. Lembrando, gente, que a gente vai deixar a música para vocês, o link aqui, né, enfim, das redes, etc., na descrição desse vídeo. Então, depois também vocês conseguem se conectar e, inclusive, chamar para shows, né, enfim, contratar. É sobre isso. E, Danilo, você iniciou profissionalmente na música em 2009, né? Quando que você se descobriu músico? Foi uma herança familiar, de território, ou ambos? Essa coisa, né, da música em espanhol, já tem alguma herança aí já, é, enfim, musical, ou coisas assim, ou mesmo de território? Fala um pouquinho pra gente disso. Eu comecei, já que vamos começar do que eu comecei tocando na noite com esse grupo, o Trio José, que era eu, o Vitor e o Rodrigo Silva, baterista do Alarde. Foi a primeira formação do trio, nossos amigos aí em comum. E daí, como é que eu te digo? A gente começou a tocar na noite, sem pretensão, assim. Eu tocava violão, nunca tinha tocado muito, nunca tinha tido banda, assim. Tinha passado por algumas experiências mas, na adolescência, mas nada muito sério. Eu tocava violão, e daí, como é que eu te falo? Na verdade, assim, no momento, eu e o Vitor começou a tocar viola, um dos meus camaradas. E daí nisso a gente começou a descobrir uma. A gente era amigo de tempos de colégio, tinha uma afinidade musical e tal, de música brasileira e rock, assim. E aí uma época a gente começou a descobrir a música tida como música regional, caipira, um lado B, assim, lado B da MPB. Não. E aí formamos o grupo, começamos a tocar, pegávamos as coisas que a gente já gostava em comum, alguns rocks e começamos a tocar com o trio. Foi uma época, o começo, assim, em bares. Início eu já morava em São Paulo, assim. Logo que a gente começou a tocar com o trio, a gente começou a tocar em bares, festa junina em São José e aqui em São Paulo. A gente veio meio que para estudar e começou assim, sem pretensão de já ser algo. Tanto que demorou quase 6, 8 anos pra gente gravar o primeiro disco, que foi o Poesia. Teve bastante tempo de maturação, aí entrou outros músicos, teve várias formações, músicos tanto de São José quanto aqui de São Paulo. Foi desaguar em 2015, que a gente fez o Poesia, que você leu certinho aí, que é Poesia, que é como a gente musicou um poeta da roça, o seu Juca, e tem essa ideia de transmitir essa oralidade, né? Não, que ele fala poesia, não a poesia. E foi um disco bacana, sintetizou muita coisa da nossa trajetória, também da trajetória de amigos que a gente tinha feito aqui em São Paulo, que eram os compositores, e foram as pessoas que apresentaram o Juca pra gente, o Saulo e o Paulo. E aí foi uma época muito bacana, né? A gente foi no Senhor Brasil, no Rolando Boldrin, foi também algo marcante. E daí tivemos todo esse processo. E daí o que aconteceu? Aí depois, em certo ponto, eu tinha minhas músicas, aí o Vitor foi gravar o Nossa Ciranda, que foi o primeiro disco do solo dele, em certo momento. E aí eu já tinha umas referências de querer fazer algumas outras coisas.
nessa linguagem da música, eu já estava meio flertando com a música argentina, com esse em cantar em espanhol. E a coisa foi meio desenrolando. Acho que assim, na minha família, meus pais ouviam música. Eu tenho um pai que é nascido no Triângulo Mineiro, que ele é nascido em Monte Alegre e tal. E ele foi músico na juventude, ele tocava em banda de cidade, banda marcial de sopro. Meu tio, aí depois ele era marceneiro, meu pai era marceneiro, meu avô era marceneiro, meu pai trabalhava também, era marceneiro, estava lá junto, e aí uma vez ele cortou o dedo na máquina, amputou um dedo assim, a lá Luiz Inácio, e aí ele não tinha mais como tocar o clarinete, e aí ele meio que parou assim, de tocar. Meu tio tocou a vida inteira na banda e tal. Isso pra falar E aí, na verdade, assim, nessas viagens, teve um despertar com a música sempre teve presente nas viagens, na família. Mas, assim, foi meio que uma escolha também, acho que uma escolha que acabou acontecendo, né? Como eu falei do trio, a gente começou a tocar nos bares, eu não tinha pretensão de algo já definido, né? Foi meio que acontecendo, é, talvez no momento certo. Vim para São Paulo, acho que foi algo que foi determinante, porque daí aqui a gente encontrou, por exemplo, a figura do Paulo, que era o letrista, que é um cara que é um cara da cultura desde sempre, um mineiro que mora aqui em São Paulo, né? Ele é de Patos. E o Vitor foi o primeiro a conhecer ele, aí ele começou a trazer poemas, assim, você toca viola, tal, começou a trazer, trouxe um poema para você. Ele já tinha parcerias com outros e bateu o santo, assim, na verdade, né? E com o Paulo, o Saulo, e aí nesse momento eu comecei, falei, pô, eu tinha tentado fazer algumas músicas, mas eu não gostava eu achava, sei lá, as poucas vezes que eu tentei fazer, eu achava muito fraca minhas letras, assim, já no começo já tinha uma autocrítica, achava muito, não gostava. Aí com a letra do Paulo, eu falei, pô, aí comecei a fazer as primeiras músicas, assim, e os poemas do Juca também. A gente já tava começando a gravar, e eu falei, pô, tem que fazer uma música também. Aí, uma outra história de musicar poema, né? Pegar o livro lá e tentar criar algo interessante, que eu acabasse, que eu acabasse gostando, né? Sempre teve esse critério de eu ter gostado, porque se eu não gostar, eu, sei lá, eu largo mão, assim. Primeira pessoa que tem que gostar da nossa música, acho que é a gente mesmo, assim, né? Do que Sem dúvidas. chegar no resultado final e falar, pô, isso aqui ficou legal. Ou não, deixar pra lá, depois pode também rascunhar depois, né? Você pode voltar naquilo. Tem épocas e épocas. Mas, por exemplo, a ideia de território que você trouxe na pergunta, eu acho que essa possibilidade de vir para São Paulo, tá começando a tocar na noite e ter uma pessoa que fala, tem aqui uma letra. E aí também você começa, acho que também o fazer, porque daí com o próprio trio, eu comecei a vender show, também a aprender a fazer, comecei a fazer isso, coisa que eu faço até hoje, mas pô, eu queria começar a participar de coisas mais legais. Aí você começa a conhecer os equipamentos públicos, editais. Então foi um monte de coisa que foi acumulando e eu falei, não, acho que é por aí. Eu também nisso sempre buscando melhorar assim também. Eu comecei a estudar mais violão, comecei a estudar canto, coisas que eu faço até hoje. Eu falava, não dá pra, se é pra ser, vamos tentar melhorar. E é um pouco isso, né? O fazer que vai te maturar assim para que a coisa vai ficando melhor no que se propõe a fazer. Acho que então Muito fica massa. acontecendo. Demais, demais. E aí, gente, para você que está do outro lado da telinha, eu queria lembrar que a gente está aqui embaixo, né, com o chat, então vocês podem descer, conversar com a gente, me conta aqui, né, se vocês já conheciam Danilo Gonzaga. Me falem aí o que vocês acharam, para quem assistiu aí o começo do videozinho, mas depois também vocês vão poder escutar a música na íntegra, porque como eu disse, nós vamos deixar na descrição. Lembrando que a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais do Danilo, então vocês podem se conectar também. Acabando aqui, já é o dever de casa, para vocês contratarem para shows e etc, né? E conhecerem o som também, para quem não conhece, e quem já conhece, para ir ver de novo, ouvir de novo e divulgar.
Que é isso, né? Como eu falo sempre aqui, arte independente é independente de gravadora, dessas paradas. Arte independente depende muito do fortalecimento da gente, certo? Bom, eu queria perguntar para você, ô Danilo, em 2018 você lançou o seu primeiro álbum solo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como se deu esse processo e se mudou muita coisa, né? Visto que o seu primeiro álbum foi com o trio, né? Aí em Claro. 2018 você vem nessa experiência de lançar o álbum solo. Como que foi esse processo? Foi uma total aprendizagem. Eu tô até com ele aqui, eu peguei pra ver a. Ah, pra lembrar também, porque esse aqui, né? Essa fotinha aqui. Meu camarada Rafael Sintra, que fez a capa na época. Foi um passo a mais, assim, né? Porque daí eu decidi que queria fazer e. Mas assim, é tudo um processo de pensando, né? Você pensa o repertório, vai pensando nas músicas, isso vai mudando ao longo do tempo, né? Vai rascunhando, não, essa. É, nessa, né, quando começou, eu tinha a ideia de que eu precisava de algumas músicas precisavam de arranjadores, né? O disco Poesia, o primeiro, basicamente assim, foi. Acho que a maioria o Vitor foi fazendo as estruturas, alguma outra, acho que minha, eu também já pensei. A gente foi meio que fazendo junto, né? Agora, esse eu já sentia como eu não tenho uma formação musical formal, de conservatório, de instrumento, eu achava que algumas músicas precisavam de uma coisa além do que eu sabia, assim, de arranjadores mesmo, assim. Aí eu comecei um pouco atrás disso, né? Ah, essa música podia ter um arranjo com assim, assado, e procurar pessoas, né? Foi até legal que eu conheci muita gente nesse percurso, conheci muitas figuras diferentes, muitos músicos, cada um com uma formação diferente e entendendo que cada um pode entregar, assim, cada um. Isso foi uma parte bem interessante. Quem estava junto comigo nesse processo foi minha companheira, Paula Albano, que é argentina, né? Então, ela meio que co-produziu, né? Ela produziu junto comigo, assim, esse disco. Foi demorado, foi quase 2 anos também, 1 ano e tanto gravando, que é cansativo, mas acho que tinha que ter isso também, porque eu. Assim, no fundo você não sabe muito bem onde você quer chegar, a coisa vai acontecendo. Eu gravei. Acho que a partir do momento que eu gravei a música na Argentina, minha companheira também é musicista, e ela falou: ó, essa música podia ter um arranjo de tango, tá? Uma música do Joca, aliás, uma música Ai, que é adoro, antiga. Joca. Querido. Incrível, né? É um cara que eu Sim. conheci incrível, um compositor referência demais, assim, de São José, né? Eu conheci ele, eu tinha escutado o disco da Flauta que Me Roubaram, que é o disco de poemas lá do Cassiano que ele musicou. E aí tinha uma música lá que eu escutei e eu já falei, puta, essa música podia ter um arranjo tal, assim, né? 2 músicas lá eu escutei, o disco é incrível, mas tinha 2. Eu falei, Me puta, essa pegou. música. Eu falei, pô, podia ter uma outra cara, eu já tava meio que brisando nisso, né? Roupagens que poderiam ter. Fui atrás disso, elas falaram, então tem 2, a competição e a queixa antiga. A queixa antiga, por ela ter uma tonalidade menor, em algum momento falou, pô, essa música podia ter arranjo de tango, algo que dialogasse com isso, né? E aí armamos uma história, fomos lá com um arranjador de lá, o Roberto Calvo, ele mandou as pistas. Eu também já estava escutando tango, então, enfim, quando um relacionamento a gente começou a trocar música e tal, e eu comecei agora já são quase 10 anos de parceria, e eu já estava meio que imerso, assim, né, como na música deles. Foi assim, então eu meio que já estava ligado que eu queria isso. Não foi alguém que falou, ah, faz assim. Não, Sim, eu já estava total. escutando tango fazia anos, música latino-americana, eu já estava descobrindo isso fazia bastante tempo. E já tinha uma busca minha também, de certa forma, né? Além
E, bom, fui lá, gravei, uma experiência incrível. E aí a coisa foi ganhando corpo, assim. Algumas canções, ali nesse disco tem algumas canções que são minhas primeiras canções, assim, minhas só. No do Juca, do Trio José, do Poesia, também tem algumas canções minhas. Mas esse também tem as primeiras canções que eu fiz. E que eu precisava gravar, assim, porque elas já estavam ficando um pouco pra trás, assim, sabe? Já tava, nossa, essa música preciso gravar. Então tem canções tem canções minhas, com minhas primeiras composições com o Paulo, tem composições, essas duas do Joca, que eu gravei, tem parcerias do Saulo e do Paulo, que eu já, do Paulo, o letrista, e o Saulo, o compositor, parceiro aqui de São Paulo. Então meio que me coloquei um pouco como intérprete também. Falei, não, eu queria dar uma nova roupagem e eu acabei, sei lá, tem uma versão, a versão da Queixa Antiga, por exemplo. O Joca gostou, ficou muito feliz, achou muito bacana. E realmente ficou, porque o arranjo é muito bom. O músico lá, o Roberto, que fez o arranjo, é um cara incrível, assim, músico e super generoso. A gente gravou em 2 dias. Eu tenho imagens dessas, eu vou fazer, tem um mini doc desse Me dia. manda que a gente coloca aqui. Não, ainda não tá pronto, ainda. Não, Ah, não é que não tá não? pronto. Ah, Ah, ok. tá meio Mas tipo no segue meu. ele, gente, que daí vocês vão ver na rede social. Não, uma hora eu vou lançar porque foi assim, é um cara muito incrível e eu bem menino, assim, bem verde, assim, mas eu cheguei. Verde assim, verde porque eu era novo, mas eu cheguei já sabendo o que eu queria fazer também, assim, Legal, massa. como que eu queria cantar, tanto que saiu, ficou bacana e uma experiência incrível, uma gravação, apesar da Argentina eu não achar que é internacional, mas foi uma experiência fora do país, com pessoas que eu não conhecia. Mas minha companheira estava lá, minha companheira era amiga deles, ela que era a ponte, assim. Legal, mas massa é sim uma experiência internacional, poxa vida. Tá fora do Não, ia até internacional. São, não é É que internacional. a gente fica nessa de ser aqui, né? Tipo, né? Enfim, de estar muito próximo e tal, mas é isso. Claro, e até São Paulo, assim, porque aí uma outra canção, né, do disco, eu queria, que também é em espanhol, eu quis fazer uma onda de música latina, de salsa. E é uma coisa que eu tinha umas referências de alguma coisa que eu tinha escutado, mas eu não sabia exatamente fazer, assim. E aí era uma música de um outro amigo aqui, que eu falei, não, essa música podia ter um arranjo assim e tal. Eu fui atrás, comecei a sair aqui em São Paulo à noite, em lugares que tocam música cubana, conheci um pianista, fui falar com ele, um pianista brasileiro que tocava essa onda. Depois encontrei um cara, dois cubanos, fui falar, ia meio que no show, ia lá e falava, ó, tal, que gravamos uma música, pá, bebê, meio dando as caras, assim. Foi legal, teve várias, nesse disco, o Alta Velocidade Parada, teve vários momentos assim, é isso, eu queria dar cara pras músicas e ir atrás de quem podia me ajudar e fazer a música acontecer. Os músicos, né, que a gente tem que valorizar no final, né? Os caras que criam, Muito. claro, né? Sim, total. São... E me fala uma coisa, você segue trabalhando e rodando com o lançamento do single, agora 2025, né, que é o Milongas de Las Corrientes, e quais tem próximos passos já pensado para 2025? Tem projetos futuros? Ou por enquanto é mesmo focar nesse lançamento, rodar com ele, fazer shows, né? Também você falou que lançou uma EP, né, recente também. Enfim, fala um pouco É, agora dos seus próximos passos aí, projetos futuros. pra agora, né? Agora eu vou fazer. A ideia é lançar eu acho que vai ter uma apresentação no Sesc Campinas Massa. desse single, né? Do show. Estamos aí tratativas aí com o Sesc São José para esse ano agora, vamos ver se acontece. E vamos tentar. A ideia é tentar circular. É bem difícil, né? Os lugares e tudo, mas eu vou com paciência, vamos tentando abrir as portas. Ainda tem coisa para acontecer com essa canção. Eu acho que ainda tem. Mas tem coisas. Esse ano 2025, tem um projeto que ficou meio parado por causa do EP,
que é um projeto bem joseense, aliás. Há algum tempo eu comecei já a gravar uns compositores de São José dos anos 60, dois compositores desconhecidos para o grande público, o Peninha e o Zé André, que eu conheci essas duas figuras através do Marcão Godoy. Eles são da família Godoy. E o Marcão é um baterista de São José que tocou com a gente no Trio José. Acho que agora nesse show do Milonga ele vai fazer comigo também. Tem o Davi, que é um dos irmãos, que é violeiro, pesquisador. E o Matheus, que também é metido com música, professor de geografia, família incrível. Enfim, e eu conheci ele tem dois tios, um deles pai da Taíra, o Peninha, e eu comecei a gravar as canções dessas duas figuras. Tá bem adiantado, eu dei uma pausa muito longa, mas é porque a Milonga entrou na frente, e daí eu falei, não, vamos na verdade eu estava tentando captar verba para gravar esse outro projeto, e aí enquanto isso a Milonga eu fui fazendo ele. Mas agora esse ano, de qualquer jeito, com ou sem apoio público, eu vou continuar as gravações. Eu tô bem ansioso, assim, porque ele é um projeto muito popular, assim, são canções incríveis, canções dos anos 60, 70, 80, um leque de estilos, assim, dentro da música brasileira muito interessante, né? Tem um blues, tem canções que flertam com a música caipira, antigas. Tem assim, cada música tem uma marca, a marca do tempo. Ele tem uma música que acho que talvez dê o nome ao projeto, que é o Retirante. A música chama Retirante, trata do tema. E é uma música que você escuta ela, é uma música de festival da canção dos anos 60 e 70. Assim, ela tem todas as características de uma música de festival da canção, assim. Então, depois eu vou te mandar até para você escutar alguma coisinha assim. Manda. E é uma bacana parada. que também, assim, eu tô torcendo aqui para que dê certo, né? Para que passe em algum edital ou que consiga fazer, de repente, com shows também é uma forma da gente conseguir, né? Custear. Até porque também é uma forma de preservação da cultura territorial mesmo, assim, da cultura popular joseense mesmo aqui do Vale, né? Legal isso, pô. Anos 60, 70, 80, poxa vida. É isso. Total. Massa. Total, é a história e memória da cidade. Eu acho que é também um pouco a história e memória dos nossos criadores anônimos, assim, né? Das figuras né, que nosso país está repleto, né? De qualquer interior que você vai, tem pessoas que criaram, que criam, que fizeram suas músicas, que fazem arte de alguma forma e eles é um trabalho, sim, tem esse olhar memorial, territorial, por ser de São José, eles são daqui, viveram aqui, não, e vivem, né? Aliás, todos vivem. Tanto o Zé Godoy quanto o Peninha, eles moram ali no Vista Verde, no Jardim Motorama. E vamos ver, eu quero fazer o disco, tenho ideia de fazer um documentário, uma coisa de entrevista com os dois. Tem bastante pretensões aí. Eu tô focando agora nas músicas, que já tem metade, sei lá, metade do disco tá pronto, assim, na verdade. Aí falta outra metade. Aí mais uma vez, eu tô nessa busca de dar roupagem musical de uma forma que eu queira, né? Tem a Retirante, eu quero ter um arranjo, a outra eu quero um outro, tô atrás de pessoas para trabalhar junto para fazer e deixar. Que agora também, além da minha vontade, acho que envolve também uma coisa de fazer algo que dignifique, assim, né? Eu não posso fazer uma coisa. Sou meio megalomaníaco, quero fazer uma coisa grande. Primeiro eu gravaria com uma orquestra, mas isso não vai ser possível. Então eu já estou pensando em formas de tentar fazer um quarteto de cordas. Eu quero levar a música para um lugar que eu fale, puta, que fique bacana e que eles fiquem felizes, que eu fique feliz também. Que possa circular, assim, e tal. Que massa, que demais. Estou aqui na torcida. Então é isso. Quero, antes de fazer as considerações, deixar você fazer as considerações, te agradecer aí, né, por abrir sua agenda, por vir bater esse papo com a gente.
deixar o programa aqui também de portas abertas. Quando sair esse projeto, volta para a gente, né, bater mais papo e falar sobre esse projeto também. Me manda para eu ouvir também, é sobre isso, né? A gente vai se comunicando. E também desejar para você aí, né, que você consiga realizar várias atividades aí a partir desse lançamento agora, que é o foco total e principal, né, que é o Milonga pelas Corrientes, que é esse som, Milongas, né, que é o que você está trabalhando, né, nesse momento com força. Então, gente, é muito importante que vocês estão do outro lado da telinha, né? Mandem para outras pessoas também, porque como eu sempre falo, já falei hoje, gosto de repetir, a arte independente, ela depende desse fomento, né? Esse fomento ele é feito de nós, por nós, para nós, né? Então, contamos com vocês. E fica à vontade, querido, para fazer as considerações finais. Claro, eu concordo em que as pessoas. Acho que em São José tem um engajamento interessante do público, né? Até assistindo os programas aqui, da cena de diferentes estilos musicais, artísticos. Eu acho que tem um movimento bonito em São José, que não sei, talvez quando eu era adolescente eu não via isso acontecer. Eu acho que é uma das pessoas se abraçarem, estarem juntas nos projetos, né? Enfim. Bom, Meire, te agradeço muito pelo espaço, pela nossa conversa, te parabenizar pelo programa. Eu escutei um pouco do seu trabalho também, da sua carreira, uma potência incrível. Parabéns mesmo de verdade. Vamos ver se a gente se encontra em um momento para a gente não conversar, se conhecer ao vivo, não? Isso, Juntar nossos amigos do Alarde para bater papo, para falar de música. E é isso. Obrigado mesmo, querida. Valeu. isso. E quem sabe fazer música juntos também, porque não? Também, Estamos aí com para isso, certeza. poxa. Tamo aí. É isso, muito obrigada de coração, meu querido. Fica à vontade para voltar outras vezes, assim, estamos de portas abertas. Quando vier para São José, dá esse alô, que a gente combina com o Luizão, combina com o Rodrigo, para a gente tomar uma Vamos. gelada, trocar ideia, falar de música, e, enfim, né? E quem sabe traçar aí alguns Bom planos, demais. algumas metas também, que é importante demais. Gente, agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando, toda semana tem episódio novo e eu vejo vocês no próximo. Beijo no coração, até lá. Tamo junto! Valeu.